Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que bom que nós podemos dizer com todo o nosso coração, com alegria, que o amor de Jesus nos alcançou. E é por causa desse grande amor, é por causa de Jesus que estamos aqui hoje à noite. E eu queria falar um pouquinho hoje à noite, compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração já há algum tempo. Na verdade, o pastor falou que a gente tinha encerrado, né, as ministrações sobre maturidade, essas coisas todas. No entanto, eu creio que a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje à noite, ela tem um pouco a ver ainda com essa questão da maturidade. Não de uma forma tão direta, como o pastor Juarez pregou nos nossos últimos cultos, né? Mas eu creio que aquilo que eu vou falar hoje, ela tem a ver com o fato de que a gente só pode experimentar com profundidade aquilo que eu vou falar hoje se a gente tiver maturidade, ou pelo menos se a gente estiver trilhando o caminho da maturidade. A ministração hoje à noite, ela chama Conhecendo o Pai. Por que eu quero falar sobre isso? Por que conhecer o Pai tem a ver com maturidade? Quem que é esse Pai? É óbvio que quando eu falo do Pai, eu estou falando de Deus. Porque a gente tem muita facilidade de conhecer Jesus, saber quem Jesus é, se relacionar com Ele, porque Ele foi o nosso Salvador, Ele deu a vida por nós. E isso é muito bom e não é errado. Mas a gente precisa entender que a nossa relação com Deus, a nossa relação com a Trindade, ela tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E muitas vezes a gente se relaciona muito bem com Deus Filho, e a gente se relaciona muito bem com o Espírito Santo, e a gente quer viver a intimidade com o Espírito Santo. E às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer Deus como Pai e qual é o papel de Deus na Terra. Eu já ouvi tanta gente falar, tanta gente, que Deus se esqueceu desse mundo, que Deus ele está lá em cima e a gente está aqui embaixo, essas coisas todas. E eu fico pensando que, na verdade, isso é uma grande mentira do diabo. A Bíblia diz que todas as coisas vieram a existir por causa da unidade que existia entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nada do que há teria acontecido ou teria existido se não fosse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos trocar. E por isso que eu quero falar hoje à noite um pouquinho justamente sobre essa figura do Pai. Porque a maturidade espiritual, no meu ponto de vista, ela está diretamente relacionada com a capacidade que a gente tem de discernir quem Deus é enquanto Pai e quem nós somos enquanto filhos. Eu acho que a gente se torna imaturo, a gente fica imaturo, né? Quando a gente não consegue reconhecer o papel de Deus na nossa vida. Porque na medida em que a gente vai crescendo, amadurecendo espiritualmente, mais claro vai ficando para nós quem Deus é e quem nós somos. E o pastor Juarez, nas séries de pregações que ele fez anteriormente, ele deixou isso muito claro, né? Quando ele falou dos filhinhos, dos pais, dos jovens e etc. Mas hoje eu não quero falar da gente enquanto filho, enquanto jovem, enquanto bebê, eu quero falar do Pai em relação a gente. Connected. E está dando uma interferência aqui, não sei o que é, mas vamos lá. Então, olha só. Desculpa aí, gente. Tem uma pequena interferência, a gente está resolvendo aqui o negócio. Enquanto você resolve isso aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler o texto, então. Porque um dos textos que, para mim, fala muito, muito sobre quem Deus é e essa figura paterna de Deus na nossa vida, é um texto que todo mundo conhece, até quem não é crente conhece. Eu já vi muita gente que nem é crente, nunca leu a Bíblia, nada, falar do filho pródigo, porque é o texto que a gente vai ler hoje à noite. O filho pródigo voltou para casa. Eles nem sabem direito o que é isso, mas a gente sabe que o filho pródigo é aquele que saiu de casa e agora está voltando. É um que se rebelou contra a família
e agora está voltando. Eu sei que é um texto extremamente conhecido. É sempre muito difícil pregar textos que as pessoas conhecem, porque a nossa tendência é não ouvir, porque a gente pensa assim, eu já sei tudo sobre esse texto. Então, eu quero pedir para você, né, desafiar você a ficar mais concentrado ainda, porque aquilo que eu vou trazer hoje à noite talvez realmente não seja novidade para você, mas, mesmo assim, eu quero compartilhar, porque são coisas que Deus tem falado muito comigo e tem me ajudado na minha caminhada de crescimento para aprender quem Deus é e, consequentemente, também me descobrir nesse processo de aprendizado de quem Deus é. Então, nós vamos ler a palavra que está em Lucas. Ai, meu Deus, não consigo enxergar nada com essa luz na minha frente. Que está em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Jesus dos crentes, vamos ver. Diz assim a palavra do Senhor. Gente, está cheio de pontinho branco aqui, ó, nos meus olhos. Não sei se eu vou conseguir, porque tem uma luz bem na minha frente. Deixa eu ver aqui. Ai, Jesus, vamos lá. Ainda bem que eu sei o texto quase de cor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha herança, a parte da minha herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Se você está acompanhando o texto, repita comigo aí da sua casa, entre eles. Nossa, eu nunca faço isso, mas eu achei isso tão interessante. E eu vou começar já a explicar o texto por partes, tá? Porque assim, ó, veja só, quando a gente pensa na parábola do filho pródigo, e a gente acha que, quando o mais novo veio pedir a herança, a gente acha que deu, o pai, né, no caso aqui da parábola, ele deu a herança para o filho mais novo, e o filho mais novo pegou e foi e gastou tudo que tinha. Só que esse texto, e por incrível que pareça, isso só veio, né, diante dos meus olhos hoje, esse versículo diz que o pai repartiu a herança entre eles, no plural. Isso significa que o filho mais velho também ganhou a herança aqui. Não foi só o filho mais novo, que pegou a herança e gastou tudo que tinha. Por que isso é importante? Porque depois a gente vai ver qual é a relação do pai com esse filho mais velho. Então, os 2 filhos, isso é importante. Os dois filhos receberam a herança. Continuando. Muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquele lugar, daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda de longe, o pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois o meu filho que estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho, estando no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a canção e a dança. Então chamou dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando voltou para casa, o teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho está sempre comigo,
e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Até aqui. Você conhece essa parábola? Eu não vou explicar os detalhes dela, mesmo porque quando o Everton pregou ela há menos de um mês, acho que um mês atrás, né, no culto da GR, como é que chama? O Freedom, obrigada, valeu. O Freedom, né, ele explicou direitinho e tal, falou palavra de grego e hebraico, eu não vou fazer isso, porque não rola comigo, né? Mas eu gostaria de compartilhar com vocês, então, essa questão da figura do pai. Quem que é o pai nessa parábola? Quem é o pai? Se a gente olha, tem vários versículos aqui, né, que falam sobre essa figura paterna. A primeira coisa que eu achei super interessante sobre o pai nessa parábola é que o pai, quando o filho pede a herança, o pai disponibiliza, ele dá, ele não briga com o filho, não faz nada, ele disponibiliza a herança. Se a gente pensa que a figura do pai é Deus, a gente precisa entender duas coisas. A primeira coisa é que existe uma herança para todos aqueles que são filhos. Na nossa relação com Deus, a gente precisa entender isso. O que é essa herança? A herança ela é espiritual, mas eu também creio que essa herança ela tem a ver com coisas materiais, inclusive para a gente desfrutar ainda nessa terra. E a gente precisa aprender a se colocar diante de Deus como na relação de pai e filho. No sentido de que quando a gente olha para Deus, a gente precisa entender de Deus ou em Deus, que nós temos uma herança. Quando a gente olha para a Bíblia, e você vai ver vários textos, especialmente nas cartas de Paulo, né, onde diz que nós somos co-herdeiros junto com Jesus, que nós temos herança junto com o Pai. Mas que herança é essa? O que faz parte dessa herança? Aqui diz, né, a herança, como é uma parábola, é uma história para ensinar um princípio. Está falando de dinheiro mesmo, né? Tanto que o filho foi e esbanjou tudo. Mas quando a gente pensa em herança e a gente lida com isso, na nossa relação de Deus, né, e como pai e nós como filhos, a gente precisa entender que existem promessas na Bíblia. E essas promessas que a Bíblia traz são a nossa herança. Então, vamos começar pela mais fácil e que todo mundo conhece. Nós temos a herança da vida eterna, promessa da vida eterna. A Bíblia diz que todos aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. Lá em 1 João, capítulo 5, vai dizer assim, quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, a vida em Jesus, a vida por causa de Jesus, para aqueles que creram em Jesus, é a herança que nós temos. Agora, que vida é essa? João, capítulo 10... versículo 10 vai dizer que Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O que seria essa vida abundância? Quando a gente pensa em vida e quando a gente pensa em vida eterna, a gente sempre imagina uma vida que ainda está por vir. E a gente precisa viver essa vida na terra para alcançar alguma coisa lá quando a gente morrer, né? E isso é verdade, a gente precisa viver isso mesmo. A gente precisa viver de acordo com aquilo, de acordo como filhos de Deus. Lá em Efésios vai dizer isso, né? Paulo vai dizer assim para os Efésios, olha, vivam como filhos da luz. Né? Já que vocês são filhos da luz, vivam como filhos da luz. Isso está certo. Mas eu queria dizer que a gente pode desfrutar das heranças de Deus, das promessas de Deus ainda aqui na terra. Eu queria dizer para você que a vida eterna, ela não começa quando a gente morre e vai para o céu. A vida eterna começa quando a gente crê em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A vida eterna já começou para aqueles que são filhos. Você, lá em João, capítulo 13, versículo 16, 17 e 18, vai dizer que Jesus não condena mais. Né? Aquele versículo que todo mundo conhece, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque o Filho não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Eu queria dizer para você que essa vida eterna, a salvação, ela já começou quando você creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você decidiu entregar sua vida para Jesus, a sua relação de filho e de pai, e não só, já começou, e não só qualquer filho, mas um filho que tem uma herança.
isso é incrível, porque a gente vive muitas vezes como mendigo. A gente vive como servo, a gente vive como pessoas que se relacionam com Deus de uma maneira muito errada, talvez, muito inapropriada, porque, olha só, tem pessoas que, desconhecendo da herança que tem, das promessas que tem, né, desconhecendo o Pai, o amor de Deus, elas vivem, desculpa a expressão, né, mas eu vou dizer uma coisa, elas vivem como se fossem um saco de verme no meio do estrume. Para quem não sabe o que é estrume, então, acho que todo mundo sabe o que é estrume. Mas, assim, é cocô, merda, sei lá, cada lugar tem um lugar de chamar, né? Mas, quando a gente não vive como herança, não sabendo que tem essa herança, a gente vive como se a gente fosse um pecador indigno de chegar na presença de Deus, um condenado que não pode viver. O pastor falou muito disso, né? Nesses últimos cultos que se passaram. Mas eu queria fortalecer essa palavra dizendo que você é um filho, e como filho você tem herança. Quando a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, quando a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é a luz do mundo e quem está nele tem essa luz, quando a Bíblia diz, no mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, quando a Bíblia diz que é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos, cheguem ao conhecimento da verdade, quando a Bíblia diz que não é para a gente ficar preocupado com aquilo que a gente tem que vestir ou comer, porque Deus sabe muito bem daquilo que precisamos, essas são a herança e essa é a perspectiva debaixo da qual a gente precisa aprender a viver como filhos de Deus. O servo, qual que é a diferença do filho e do servo? O servo, ele trabalha, ele faz coisas, ele tem que trabalhar para o seu senhor. Ele até pode ganhar um salário em troca disso, né? Mas ele continua trabalhando. E nada do que o senhor dele, ou o dono da empresa, ou seja lá quem for, tem, é dele. Então, o servo, ele trabalha sem perspectiva de herança. O servo, ele faz coisas, mas não... Ele até espera receber alguma recompensa, mas ele sabe que aquilo que é do dono, aquilo que é do pai, não é dele. O filho, não. O filho, ele, independente se ele trabalha ou não, olha que isso é muito incrível. Independente se a gente trabalha ou não, se a gente é muito incrível e muito perigoso. Não entenda errado o que eu vou dizer agora. Mas o filho, ele tem a herança independente daquilo que ele faz. Ele não tem herança porque ele faz coisas. Ele não precisa comprar uma herança. Ele tem herança porque ele é filho. Então, o pai, é isso que a gente precisa entender quando a gente se relaciona com Deus. Que como pai, ele tem uma herança para nos dar e ele quer nos dar. A Bíblia diz lá em Hebreus que ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, na verdade, quando a gente se relaciona com Deus como pai, a gente precisa entender que ele tem prazer em dar para a gente, em fazer com que as promessas da Bíblia sejam cumpridas na nossa vida. Ele quer te dar vida em abundância, ele quer te dar uma família estruturada, ele quer te dar um casamento feliz, ele quer te dar uma vida financeira próspera, ele quer te dar essas coisas já aqui na terra, porque lá no céu nós vamos ter uma família feliz, a gente não vai ter choro, a gente não vai ter tristeza, a gente não vai ter nada dessas coisas, não vai ter doenças, nada dessas coisas. E a gente precisa entender que tudo isso que tem no céu, a herança que está prometida para nós lá no céu, é uma herança que nós podemos começar a viver hoje. Quando o filho pródigo ele estava na casa do pai, o que você acha que ele tinha?
Ele tinha comida, tinha roupa lavada, tinha os servos que o serviam, ele tinha dinheiro, possivelmente, né, do jeito deles lá, mas ele tinha na hora que ele queria. Ele tinha todo o conforto, por quê? Porque ele podia desfrutar das coisas que tinha na casa do Pai. Então, eu queria desafiar, porque isso é um desafio para mim também. Desafiar a gente a viver como filho e não como servo. Desafiar a gente a viver como alguém que se relaciona com Deus, sabendo que Deus é um Deus que tem herança para a gente. Esse é o primeiro ponto. Muito bem. O segundo ponto, só tenho 4 pontos hoje. O segundo ponto é que quando a gente olha para Deus, nessa parábola como pai, a gente precisa entender que eu acho incrível isso, incrível. Que o pai, ele não livra o filho das consequências dos seus erros. O pai que ama, o pai que verdadeiramente ama o filho, não é um pai superprotetor. Um pai que coloca uma redoma de vidro, né, em volta do filho e não deixa o filho sofrer as consequências da sua decisão. É muito interessante porque assim, esse texto ele vem logo depois do texto da ovelha perdida, da dracma perdida e da ovelha perdida, que são 2 textos que falam também de algo, de alguém, né, no caso a ovelha e a dracma, que se perderam. Só que nos 2 textos anteriores, tanto o pastor como a mulher que carregava a moedinha dentro de casa, eles saíram procurando a ovelha e procurando a dracma. Aqui esse texto é um pouco diferente. O pai, ele não vai atrás do filho. Ele fica em casa esperando o filho voltar, mas ele não vai atrás do filho. Porque, daí eu, olhando isso, né, eu perguntei assim, Deus, mas por quê? Porque, olha só, eu fiquei imaginando na minha humanidade, né, se o Davi ou a Rebeca saíssem de casa para fazer alguma coisa errada. Eu ia atrás deles e não ia deixar eles fazerem, não ia. Eu já conheci tantas mães e tantos pais que foram já em balada, que foram em boca de fumo, que foram em bar, que foram em vários ambientes ruins, né, buscarem os filhos que estavam lá e traziam os filhos para casa. E não é que isso está errado, mas eu acho interessante que Deus, nesse momento, em relação ao filho, ele não vai atrás do filho, ele não vai. E eu falei assim, poxa vida, né, parece ser meio injusto, porque quando a ovelha se perde, o pastor vai lá, põe a ovelha nas costas, leva para casa, deixa as 99 lá. Quando a dracma se perde, a mulher fica desesperada procurando a dracma dentro de casa. Agora, o filho, que não é a ovelha, que não é moeda, que não é nada, assim, né? Mas é o filho. O pai não vai atrás. Como é que pode isso? Como é que pode? E, olha só, uma vez eu ouvi uma palavra, né, de um pastor, de um amigo nosso, na verdade, que era pastor, e ele falando dessa relação, por que as ovelhas se perdem. Um pastor de ovelhas de verdade, que cuida de ovelha, ele diz que uma ovelha, para ela se afastar do rebanho, é só quando ela está doente. Ela não se afasta do rebanho sem estar doente, porque, estando doente, ela se afasta do rebanho para não contaminar, para não passar, faz distanciamento social, para não contaminar as outras ovelhas do rebanho. Então, ela se perde não porque ela estava distraída e daí se perdeu no caminho, não. Ela se perde porque ela se feriu, se machucou, ou foi ferida, ou está doente, então ela se afasta do rebanho. Veja. Então, essa ovelha, ela não tem condições, a gente poderia colocar nesses termos. Por que o pastor busca a ovelha e o pai não busca o filho? Porque a ovelha, talvez, se ela está doente, ferida, machucada, ela não tem condições de voltar para casa sozinha. O filho, ele tomou uma decisão consciente, uma decisão de pegar a herança, de pegar aquilo que Deus ou o pai havia dado a ele e ir embora. E ele sai de casa com os seus próprios pés, né? O pai não pega ele pela mão e leva num determinado lugar, não. Ele pega, a Bíblia diz que ele pega e vai embora. Então, ele sai de casa por livre e espontânea vontade.
Por que o filho vai embora? Muitas coisas, né? Eu imagino, mas assim, uma das coisas que faz com que os filhos vão embora da casa do pai, pelo menos esse era o sonho da minha vida quando eu era adolescente, jovem. Eu queria ir embora do pai, de casa, eu queria ir embora de casa porque eu queria viver a minha vida do meu jeito e não estar mais sujeitos às regras do pai. E isso é muito interessante, porque eu acho que na minha imaginação santificada, se eu olho para esse filho, me dá a impressão que era exatamente esse o caso. Ele era um rebelde, ele era um cara que queria viver de acordo com aquilo que estava no coração dele. Ele queria viver as suas vontades, ele queria viver diante das suas próprias regras, ele queria ser o dono de si mesmo. A gente se afasta de Deus quando a gente quer ser dono da gente mesmo, ou quando a gente quer satisfazer os desejos e as vontades do nosso coração. E é muito interessante porque não é só o filho que foi embora de casa que faz a sua vontade, satisfaz os desejos do seu coração e gasta a sua herança irresponsavelmente. O filho que fica em casa, ele não gasta a sua herança, mas também não aproveita a sua herança, porque o pai já havia dado a herança para ele também. Então, de uma forma ou de outra, tanto aquele que está em casa como aquele que está fora não entendem, não conhecem, não sabem se relacionar com Deus, não conhece, né, esse pai, não consegue, não sabe se relacionar com o pai. Um está dentro da casa, mas vive um relacionamento distante, como se o pai não fosse pai, e o outro, então, vai para fora. E a gente tem crente assim na igreja. A gente tem aqueles que decidem, por si só, ir embora e não querer mais viver com Deus, se sentem aprisionados diante das regras que a gente tem na igreja. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem assim: ah, não, eu primeiro vou viver minha vida e depois eu vou ser crente. Você já ouviu alguma coisa parecida? Primeiro eu vou aproveitar a vida e depois eu vou ser crente. Né? Porque o que está por trás disso? Está por trás disso exatamente a ideia do filho descrito aqui na Bíblia. Ele olha para o pai, presta atenção, ele olha para o pai e diz assim: você, pai, não deixa eu viver a vida do jeito que eu quero. Você não me dá liberdade para viver do jeito que eu quero. Então, você fica aí, eu vou embora viver a vida do meu jeito. Eu vou aproveitar a minha vida longe do pai. Porque quando a gente é filho, a gente olha para o pai e a gente entende muitas vezes o não pode do pai como uma restrição, uma opressão. Né? A gente entende isso como algo opressivo mesmo, algo que não dá para a gente a liberdade de a gente viver como a gente quer. E a gente só entende por que o pai diz não quando a gente é pai e mãe. Quando os nossos filhos querem fazer algumas coisas que são ruins para eles, a gente precisa explicar isso toda vez. Esses tempos, o Davi e a Rebeca, mais o Davi do que a Rebeca, ele queria assistir um filme de terror. E lá em casa, como vocês sabem, não pode assistir filme de terror, porque a gente crê que isso é do inferno, e é mesmo, né? Porque tem algumas coisas muito macabras nesses filmes de terror. E a gente diz assim: olha, não pode assistir filme de terror. Mas por que não pode? Todo mundo assiste. Todos os meus amigos já assistiram. Só eu que não posso. Isso só acontece na minha casa, obviamente, né? Isso não acontece em nenhum outro lugar, né? Ninguém nunca disse isso para o pai e para a mãe. E daí a gente falou assim para ele: olha, a gente não deixa... Daí a gente explicou o princípio por trás, né? Algumas coisas que acontecem que vão dar pesadelo, vão ser brecha do diabo para entrar na vida deles, para gerar medo, enfim, uma série de outras coisas que nós explicamos. E nós dizemos assim: você não vai assistir, porque a gente sabe o que é melhor para você, e nesse momento da sua vida você não tem condições de decidir. Então, nós vamos decidir por você. Você não vai assistir, pronto. Por quê? Porque a nossa experiência como pais, ela dá para a gente a condição de poder perceber as consequências de uma decisão errada.
Por que isso tem a ver com maturidade? Porque o pastor Juarez falou, né, que na outra vez, que quando a gente é jovem, quando a gente é criança, a gente faz coisas, a gente fala coisas sem dar conta da consequência disso. O que isso vai gerar na nossa vida, na vida do outro. E é exatamente o caso desse jovem. E é exatamente o caso do Davi e da Rebeca. É exatamente o caso de muito crente na igreja. A gente precisa entender que algumas coisas, tudo é lícito, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas a gente precisa entender que nem tudo convém, nem tudo vai ser bom para nós. E muitas vezes o seu líder, o seu discipulador, o seu pastor, o próprio Deus, através da Bíblia, vai dizer para você algumas coisas que não vão ser boas para você. E não porque ele quer lhe tolher, não porque ele quer te cortar, não porque ele quer prender você ou oprimir você, mas é porque ele quer proteger. Então, quando a gente entende que Deus, e alguns mandamentos, e algumas regras, e algumas limitações até, digamos assim, que a Bíblia coloca para nós, quando ela diz não vai mentir, não mate, não roube, não adultere, não fale mal do seu irmão, não dê falso testemunho, que isso não é uma prisão. Isso é uma proteção, porque Deus olha para a gente como filhos e Ele não quer que a gente se arrebente. Mas, presta atenção agora. Quando a gente, conscientemente, a gente conhece a palavra, veja, esse filho, ele estava dentro da casa do pai. Ele sabia quem o pai era e o que o pai esperava dele. Mas, conscientemente, ele pede aquilo que é dele e vai embora. E o pai não vai atrás. Por que o pai não vai atrás? O pai não vai atrás porque para o filho entender, olha, meu Deus, isso é incrível. Mas para o filho entender e dar valor para quem o pai é e dar valor para a casa do pai, o pai precisa deixar ele ir embora. Porque se o pai fosse atrás dele, lá na boca de fumo, se o pai fosse atrás dele, lá na casa da prostituição, ele estava gastando dinheiro, ele até talvez ia poder voltar para casa. Ele até ia voltar para casa. O pai podia prender ele dentro do quarto, chavear e dizer, olha, daqui você não sai. Só que ele sempre ia estar dentro da casa do pai, sem querer estar com o pai. Então, o pai, ele não vai atrás do filho. E isso é muito, muito interessante. O pai não vai atrás do filho, porque o filho decidiu, conscientemente, ir embora da casa do pai. Então, o filho teria que decidir, conscientemente, voltar para a casa do pai. Ele teria que, como diz o versículo 20, cair em si. Ele teria que entender o significado, ele teria que entender a consequência de estar longe da casa do pai. Não pense que você vai viver fazendo coisa errada, falando mal das pessoas, tendo relações com outras, mentindo, enganando, traindo as pessoas. E isso não vai ter consequências sobre a sua vida. Não pense porque todo pecado gera uma consequência. Todo pecado. E algumas vezes, não é da vontade, aliás, nunca é da vontade de Deus que você saia da casa do pai. Mas se você sair, Deus muitas vezes vai permitir que você vá e arque com as suas consequências da sua decisão. Só que depois a gente não pode voltar e dizer assim, ai, Deus me castigou porque eu saí da igreja. Deus não te castigou porque você saiu da igreja. Deus não fez o mal vir sobre a sua vida porque você saiu da igreja. Ou porque você abandonou Deus. Não é nem sair da igreja. A gente pode estar na igreja e estar longe de Jesus. A gente pode estar na igreja e fazendo coisa errada escondido das pessoas. A questão é que quando a gente abandona o Pai no nosso coração, quando a gente abandona Deus, quando a gente diz assim, Deus, eu não quero mais viver contigo, e não interessa o lugar que a gente está, se é dentro da igreja ou fora da igreja, a questão é que vão ter consequências sobre a nossa vida pela decisão de não viver mais com Deus.
E essas consequências, elas vão vir sobre nós. E agora isso é muito doido, você pode nem acreditar em mim. Mas essas consequências, elas podem vir sobre nós até mesmo como uma forma de amor de Deus sobre a nossa vida. Deus, ele também demonstra o amor dele por nós quando ele permite que a gente sofra as consequências das nossas decisões. Porque a gente não é marionete, a gente não é boneco na mão de Deus. A gente não é escravo, a gente é filho. Escravo, ele tem que fazer o que o seu senhor manda. O filho não. O filho, por causa do amor que o pai tem por ele tem a capacidade de gerar, né? Ele tem a capacidade de escolher se ele quer viver com o pai ou não. Então, a gente precisa entender que quando nós vivemos uma relação com Deus, Deus não vai te obrigar a nada. Agora, você pode ter atitudes e tomar decisões que vão te aproximar de Deus ou te afastar de Deus. Por exemplo, eu vou contar duas coisas que eu vivi pessoalmente, né, e acabaram trazendo consequências sobre a minha vida. A primeira delas, que foi a pior de todas, eu acho, antes de conhecer o meu esposo lindo, eu me apaixonei por uma outra pessoa, que também, né, estava estudando para ser pastor e tal, essas coisas todas. E eu fui orar, né, porque, afinal de contas, eu já era crente. Eu fui orar e disse assim, Deus, me mostra, Deus, se esse é o homem que o Senhor tem para a minha vida, porque eu gosto dele, não sei o quê. E comecei a orar e pedir para Deus me mostrar se esse era o escolhido. Não existe escolhido. Mas se era a pessoa que Deus tinha para mim. E daí eu estava orando e eu ouvi de verdade uma voz, como se tivesse alguém do meu lado dizendo assim, ó, não é esse o homem que eu tenho para você. E eu respondi a essa voz o seguinte, mas mesmo assim eu vou namorar com ele, porque eu gosto dele. E eu comecei a namorar com essa pessoa, e foi uma das piores, foi muito ruim a experiência que eu tive, foi muito ruim, muito mesmo. Um dia, quem sabe, né? Se você vier tomar café comigo na minha casa, eu te conto. Mas o que eu quero dizer com isso? A minha decisão de não ouvir a Deus e não obedecer a Deus trouxe sobre mim consequências ruins. E que eu não precisava ter experimentado, eu não precisava ter vivido aquelas experiências ruins. Mas eu vivi porque conscientemente eu decidi desobedecer a Deus. Daí terminou, enfim, né? Graças a Deus não casei e tal com essa pessoa. E daí eu conheci o Juarez, um tempão depois, porque depois dessa experiência ruim, eu nunca mais tinha namorado com ninguém, nem queria, né? Porque eu fiquei com medo. E daí eu conheci o Juarez. E foi outra novela. Porque, na verdade, Deus ele teve que falar para mim várias vezes que era, né, a pessoa com quem realmente podia casar, porque estava ok, né? Como é que é? Tá ok, né? O menino tá ok, moreno, alto, bonito, e essas coisas todas. Homem de Deus e tal, né? Tava tudo ok. Só que, o que aconteceu? Eu tinha temor em Deus, eu tinha temor de desobedecer novamente. Eu tinha temor de não fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque eu não queria mais viver longe do Senhor. Eu não queria mais viver ou sofrer as consequências de uma decisão de ter tomado a decisão errada, consciente. Você entende? Que é uma decisão consciente. Eu decidi conscientemente não obedecer a Deus. E a gente faz isso direto. A gente sabe o que é certo. E muitas vezes a gente decide conscientemente não obedecer a Deus, porque a gente quer viver de acordo com a nossa vontade. E por isso que as consequências vêm muitas vezes sobre a nossa vida. Muito bem. Então, Deus, ele sempre vai deixar, sempre não, mas ele vai
permitir com que você decida, por causa do amor dele, se você quer viver com ele ou não. Em terceiro lugar, que horas será que são? Em terceiro lugar, opa. Olha só, eu tenho mais 2 pontinhos para falar, mas é bem rapidinho. Mentira, não é. Porque o que eu queria dizer diante dessa pregação é que, ai meu Deus, e agora? Então o pastor Juarez disse que eu posso fazer semana que vem, a parte 2 da ministração. Porque não deu tempo para terminar hoje. Como a gente já suspeitava, todo mundo está falando aqui. Então, recapitulando rapidamente, porque para a gente não perder o fio da meada, né? Deus, ele é um Deus que tem herança para mim e para você. É um Deus que deseja que nós vivamos de acordo com essa herança que temos. Em segundo lugar, Deus, porque ele é Pai, muitas vezes ele vai permitir que nós soframos as consequências da nossa própria decisão por amor a nós, para que nós possamos ter a livre e espontânea decisão de viver com ele por aquilo que ele é. Ele é Pai. Então, a gente precisa decidir viver com ele. A gente precisa decidir andar com ele. Deus não vai obrigar você a orar. Deus não vai obrigar você a ler a Bíblia. Deus não vai obrigar você a andar com ele. Ler a Bíblia, orar, estar com Deus é uma decisão do nosso coração. Estar com o Pai precisa ser uma decisão do nosso coração. Deus não vai castigar a gente se a gente não orar 1 hora por dia. Deus não vai castigar a gente se a gente não ler a Bíblia. Não é essa a questão. É muito estranho o que eu estou falando, né? Mas não vai vir castigo de Deus sobre nós. Mas vai vir consequências sobre nós. Se eu não orar e se eu não ler a Bíblia, eu não vou conhecer a Deus. Eu não vou saber qual é a vontade dele para a minha vida. Eu não vou saber qual é a herança que ele tem para mim. E eu vou viver uma vida medíocre nessa terra. De crente medíocre, de gente medíocre, de cristão medíocre, que não vive a plenitude, a vida abundante que Deus tem para nós. Quando a gente entende que Deus é Pai, e o que Ele é e o que Ele tem para nós, a gente vive a herança de Deus a partir do hoje, e não a partir do amanhã, quando a gente morrer. Aliás, ninguém vai morrer amanhã, em nome de Jesus, né? Mas a partir do momento em que a gente morrer e ir para o céu, a gente começa a viver com Deus hoje. E o meu desafio é esse para você. Semana que vem a gente continua, né, conhecendo um pouquinho mais sobre o Pai. Mas eu queria dizer para você que o nosso desafio, e o desafio que eu tenho para você, é que você comece a orar aquilo que Filipe pediu para Jesus. E ele diz assim: Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus vai olhar para Filipe e vai dizer: Filipe, eu tenho andado tanto tempo com você e você ainda vem me dizer, mostra-nos o Pai. Quem vê o Pai, quem me vê, vê o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Então, estar com Deus, estar com o Espírito Santo, estar com Jesus, é andar com Deus, é andar com o Pai, é conhecer o coração do Pai para nós. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor Jesus, nós queremos entregar diante do Senhor essa palavra. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a viver com graça, a viver, Senhor, na perspectiva de que nós temos um Pai, que nós temos herança, que nós temos alguém que cuida de nós, que nós temos alguém que zela por nós. Eu quero pedir, Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a viver dessa forma. Quero também orar, Senhor, para que nós consigamos entender quem Deus é enquanto Pai. E que nós possamos viver nessa perspectiva para nos tornarmos crentes maduros, filhos que vivem e desfrutam da presença do Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos, muito obrigada por nos acompanhar nessa noite. Obrigada por nos acompanhar no nosso culto. Dá aí um like, né, no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho. E
500 inscritos, o Everton vai pintar a barba. E se tiver 500 inscritos, ele vai pintar o cabelo, vai pintar o braço, vai pintar o peito, vai pintar tudo que tiver. Tudo que tiver de pelo para pintar no corpo, ele vai... Não, mentira, isso é eu que estou falando. Mas ative aí. Se você curtiu também essa ministração, compartilhe, abençoe outras pessoas através dessa ou das outras ministrações que você já ouviu. Compartilha e também abençoa outras pessoas através dessa ministração. Domingo, às 18 horas, nós temos culto e esperamos por você. Vai ser mais um tempo abençoado de Jesus para nós. Um beijo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.